Todo mundo acha que o Balerion era intocável e o topo dos dragões, mas os livros O Mundo de Gelo e Fogo e Sangue mostram que ele quase foi morto por algo muito pior que ele. Cara, o que será que conseguiu rasgar o Balerion? É isso que a gente vai ver hoje. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo de boa? Quando a gente pensa no maior dragão do universo de Game of Thrones, o nome do Balerion é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Ele de fato foi a arma de destruição da casa Targaryen, mas até ele tinha um limite. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Ó, mano, esquece tudo que você viu na série de TV, tá? Ele não nasceu em Westeros. O Mundo de Gelo e Fogo explica que o Balerion nasceu nas terras vulcânicas da antiga Valíria, muito antes do continente inteiro explodir no evento da perdição. Quando os Targaryen fugiram de lá, eles trouxeram 5 dragões para a Ilha de Pedra do Dragão. O Balerion era um deles e o único que sobreviveu. O corpo daquele dragão, cara, era surreal. Os registros cravam que as escamas do Balerion eram tão negras que não refletiam a luz, ele absorvia. Os dentes da mandíbula tinham o comprimento e a grossura de espadas montantes usadas por cavaleiros bem altos. Ele não precisava mastigar comida, ele descia do céu e engolia vacas inteiras, cara, e até mamutes do extremo norte em uma única bocada. Quando ele levantava voo, a envergadura das asas era tão grande que cobria quarteirões inteiros de cidades na escuridão, fazendo o dia virar noite por onde ele passava. E o que mais assustava, cara, não era só o tamanho, mas o fogo. O fogo do Balerion não era laranja ou amarelo como o do Drogon ou da Syrax. Ele cuspia um tipo de fogo que queimava em uma temperatura tão estupidamente alta que ele não apenas transformava as pessoas em cinzas instantaneamente, ele conseguia derreter rocha sólida e liquefazia o aço como se fosse cera de vela barata, sabe? E foi com o Balerion que o Aegon Targaryen decidiu que ia unificar Westeros. E o livro de Fogo e Sangue relata em detalhes o maior exemplo da agressividade do Balerion: a conquista do castelo de Harrenhal. Harren, o Negro, era um rei arrogante, tirano que escravizou milhares de pessoas e passou a vida inteira construindo o maior castelo de pedra da história do mundo. As muralhas eram tão altas e grossas que nenhum exército convencional conseguiria quebrar com catapultas ou arietes. Quando o Aegon chegou na porta com o Balerion, o Harren trancou os portões, deu risada da cara do Targaryen e mandou avisar dos muros que pedra não queima. O Aegon ofereceu a rendição pacífica, mas o Harren nem ligou. E assim, né, cara, realmente pedra não queima, ela não pega fogo, né? Mas ela pode sim derreter. Quando a noite caiu, o Aegon simplesmente montou no Balerion e subiu até sumir nas nuvens escuras. O Harrenhal achou que o perigo tinha passado, né? E de repente o dragão colossal mergulhou do céu como um meteoro negro e soltou uma tempestade contínua de fogo negro em cima das 5 torres principais do castelo. Cara, o calor foi tão brabo, mano, e concentrado que as pedras começaram a brilhar em um vermelho incandescente, amoleceram e escorreram como se fossem sorvete derretendo no asfalto quente, sabe? A madeira interna das torres evaporou. O rei Harren e todos os seus filhos, que estavam escondidos na torre mais alta e protegida, foram literalmente assados vivos dentro da própria fortaleza. Mas se você acha que o Harrenhal foi o auge do estrago, cara, se prepara porque tem mais. A notícia de que um castelo gigante tinha derretido espalhou o pânico por Westeros. Só que 2 grandes reis, o rei do Rochedo Casterly e o rei da Campina, resolveram que não iam ficar presos em seus castelos. Eles uniram as suas forças e montaram o maior exército que o continente já tinha visto. Mais de 55.000 homens marcharam contra o Aegon, incluindo a elite da cavalaria blindada do mundo. O Aegon tinha apenas 1/5 desse número. No chão, a derrota era certa, mas ele tinha dragões, né, cara? Então por que se preocupar com isso? O Aegon chamou as 2 irmãs dele, a Visenya, montada na Vhagar, e a Rhaenys, montada na Meraxes. E essa foi a única vez na história da guerra que os 3 maiores dragões do mundo levantaram voo juntos pro combate. Quando os exércitos se encontraram numa planície seca, os 6 inimigos acharam que iam massacrar as tropas dos Targaryen, mas o Balerion, a Vhagar e a Meraxes desceram do céu e abriram as mandíbulas ao mesmo tempo. Eles atearam fogo na grama seca do campo de batalha, cara. O vento empurrou um muro de chamas na direção dos 50.000 homens. O fogo negro do Balerion dizimou o centro do exército. O rei da Campina e toda a família dele acabaram morrendo carbonizados ali mesmo. Mais de 4.000 homens viraram cinzas em questão de minutos, e o resto largou as armas e saiu correndo. Cara, o Balerion não ganhava batalhas, ele simplesmente apagava linhagens inteiras da face da terra. E o que você vai lá e faz com as armas das pessoas que você acabou de matar e derrotar? Um trono, né, cara? O livro do Fogo e Sangue descreve que o Aegon juntou milhares e milhares de espadas dos reis e lordes derrotados. Ele levou tudo para o forte do Aegon, jogou aquela montanha de metal na frente do Balerion e deu o comando. O dragão liberou um jato daquele fogo negro mágico e aqueceu o metal no ponto exato para que as espadas ficassem maleáveis. O fogo soldou aquelas lâminas retorcidas e afiadas umas nas outras para poder formar
formar uma cadeira espinhosa e desconfortável. E então foi criado o Trono de Ferro. Cara, é muito doido a gente pensar que ele tem a assinatura do Balerion impregnada no aço, sabe? Quando o Aegon Conquistador morreu, o Balerion foi reivindicado pelo príncipe mais cruel que a dinastia já produziu, Maegor Targaryen. Os capítulos iniciais de Fogo e Sangue mostram que ter o controle da maior máquina de guerra do planeta deu ao Maegor passe livre para poder tocar o terror no continente. O livro acaba detalhando o massacre do Septo da Memória, onde o Maegor usou o dragão de madrugada para poder banhar o telhado da igreja com fogo negro, derretendo o teto em cima de centenas de fanáticos religiosos que estavam trancados ali dentro. Mas o fundo do poço aconteceu na Batalha do Olho de Deus. O sobrinho do Maegor tentou tomar o trono montando um jovem dragão, que seria o Quicksilver. E sendo sincero, cara, eu não faria isso, eu não sei você. Coloca aqui nos comentários o que você faria, mano, e se você teria realmente essa coragem toda. O Balerion, apesar de ser da mesma linhagem do Quicksilver, não teve pena nenhuma. O livro narra que o terror negro simplesmente caiu em cima do Quicksilver no céu, abriu a mandíbula e arrancou a asa esquerda do dragão menor com uma única mordida. O Quicksilver despencou e morreu despedaçado no chão. E, mano, por incrível que pareça, essa foi a primeira vez que dragões mataram dragões em Westeros. Na mão do Maegor, o Balerion virou o carrasco da própria família. É aquilo que eu falei no vídeo passado, o dragão se molda de acordo com o seu montador, lembra? Depois que o Maegor morreu, o Balerion ficou sem cavaleiro na Pedra do Dragão, até que, como o próprio livro Fogo e Sangue relata, uma princesa rebelde de 12 anos chamada Aeria Targaryen invadiu o pátio e pulou nas costas do gigante adormecido. Ela achou que poderia voar, né, por Porto Real. O problema é que um dragão centenário não é um cavalo manso. O Balerion simplesmente ignorou a existência da menina, ele levantou o voo, não obedeceu ao comando das rédeas e voou reto para o leste. Cara, ele sumiu da face da terra com a princesa juntos, tem noção disso? A família real acabou enlouquecendo. Mais de um ano se passou sem nenhuma pista, e o George R.R. Martin conta que o dragão sentiu um instinto primordial e decidiu voar para a casa de onde ele saiu quando era filhote. Ou seja, mano, ele voou direto para a antiga Valíria. No livro Mundo de Gelo e Fogo explica o que Valíria se tornou. No caso, a perdição foi um cataclisma que acabou explodindo 14 vulcões simultaneamente. Desde aquele dia, Valíria não é apenas uma ruína, cara, ele virou um lugar radioativo. Todo marinheiro que tentou navegar por lá desapareceu, e os textos falaram sobre os vermes de fogo também, criaturas sem olhos que habitavam os vulcões, cospem fogo e crescem até ficarem gigantescos. Foi exatamente no meio desse pesadelo que o terror negro pousou, com uma criança de 12 anos nas costas, cara. Um ano e meio de sumiço e o Balerion voltou para Porto Real, mas o livro Fogo e Sangue traz um relato aterrorizante, transcrito diretamente dos diários do Septão Bart. Quando o dragão desceu, ele estava arrebentado. O Balerion tinha uma ferida exposta e rasgada do lado esquerdo da barriga mediana, mais de 3 metros, cara. Ele estava coberto de cicatrizes que pareciam marcas de garras e mordidas enormes. O que quer que tenha atacado ele em Valíria era forte o suficiente para mutilar o maior dragão do mundo. O destino da princesa Aérea foi triste, cara. O Septão Bart escreveu que a menina estava esquelética, queimando em uma febre sobrenatural. A Aérea estava infestada de parasitas de Valíria. Tinha coisas esguias se mexendo debaixo da pele dela. No desespero, o Bart jogou a princesa numa banheira com blocos de gelo. O texto descreve que quando o corpo dela tocou no gelo, os bichos tentaram fugir do frio. Eles rasgaram a pele da princesa de dentro pra fora. Mano, eram vermes do tamanho de cobras, tá? Esses bichos caíram no gelo, soltaram grunhidos e morreram. A Aérea morreu numa agonia tão incrivelmente brutal que o rei Jaehaerys decretou a pena de morte pra qualquer pessoa que tentasse navegar para Valíria de novo. Mano, o fato é que, depois daquela viagem, o Balerion nunca mais foi o mesmo. As feridas, elas curaram, mas ele ficou pesado, sabe, mais letárgico, e passava os dias dormindo no Fosso dos Dragões. O último homem a montar essa lenda foi o príncipe Viserys I, o rei da primeira temporada de House of Dragon, sabe? Na época, o Viserys reivindicou o monstro, mas o bicho já era um idoso, passando dos 200 anos de idade. O livro narra que o Balerion tentou voar até a Pedra do Dragão, mas não tinha força muscular. Ele deu 3 voltas lentas por cima da capital e desceu exausto. Aquele foi o último voo da vida do Balerion. Menos de um ano depois, no ano 94 da conquista, o maior monstro do universo faleceu de velhice e falência dos órgãos. O Viserys nunca mais tentou domar outro dragão, porque na cabeça dele não tinha nenhum outro dragão à altura. Quando o Balerion morreu, o crânio monumental dele foi pendurado nas paredes do Salão do Trono de Ferro por séculos. Mas no primeiríssimo livro da saga, A Guerra dos Tronos, a gente lê pelos olhos da personagem Arya Stark o destino final dessa lenda. O rei Robert Baratheon mandou arrancar o crânio do Balerion da parede e jogar num porão escuro e úmido. No livro, a Arya se perde nas masmorras e encontra a gigantesca caveira negra do Balerion
Valerion coberta de poeira e teia de aranha, servindo apenas de esconderijo no meio do esgoto do castelo. Uma humilhação completa pra arma que iniciou a dinastia toda, mano, você não acha? Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.